Bem-vindo ao Código Aberto e hoje a gente vai estudar a lição número 6, amando o próximo. Hein? O que significa amar o próximo como a si mesmo? Por que você acha que a parábola do bom samaritano é uma das mais conhecidas e amadas parábolas de Jesus? Por que ela fala conosco hoje em dia de maneira tão poderosa? Alguém já foi um bom samaritano para você? Ou você já foi um bom samaritano para alguém? Vem comigo porque a lição dessa semana vai falar ao meu e ao seu coração. A lição dessa semana começa com aquela tirinha, né? E essa tirinha foi muito legal, é o fariseu passando a admirar o samaritano, que é justamente o motivo da lição dessa semana, a parábola dessa semana. E a parte de domingo tem como título Uma Porta Aberta para Quem Bate. Bom, aqui conta a história que vai mexer com o seu coração, sobre uma holandesa chamada Corrie ten Boom. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela e a sua família moravam na Holanda e eram cristãos dedicados, daqueles que entendiam que proteger o próximo era mais do que um dever, era um privilégio. Essa família, gente, abriu a casa para proteger os judeus e todas as outras pessoas que estavam sendo ameaçadas pelo nazismo. Eles até construíram um esconderijo secreto na casa para abrigar quem precisasse durante os ataques. Mas um dia, em 28 de fevereiro de 1944, um informante traiu a família e todos foram presos. Mesmo assim, as 6 pessoas escondidas na casa conseguiram escapar. E tem uma cena marcante que Corrie contou mais tarde, que quando o chefe da Gestapo ofereceu a chance do pai dela de ir para casa, ele disse que se fosse solto, no dia seguinte ele abriria a porta da casa de novo para qualquer necessitado. Que coragem, hein? Depois da morte do pai, Corrie e sua irmã foram levadas para o campo de concentração na Alemanha. A sua irmã não sobreviveu, mas Corrie voltou para a Holanda após a guerra. Sabe o que ela fez, gente? Ela criou um centro de reabilitação para abrigar os sobreviventes dos campos de concentração e holandeses desempregados. Ela dedicou o resto da vida dela para ajudar os outros, viajou pelo mundo, contou sua história e escreveu vários livros. A vida de Corrie foi toda marcada pelo amor ao próximo. Ela entendia que todo mundo que precisa de cuidado, amor e perdão e restauração de Deus é o nosso próximo. E isso nos leva a uma reflexão. Como que nós podemos inspirar na história de Corrie a viver uma vida de serviço altruísta em favor do nosso próximo? Interessante, né? Boa pergunta. A lição vai avançando e você vai avançando junto comigo e a parte de segunda tem uma pergunta. Quem que é meu próximo? E aí, quem é nosso próximo? A parábola desta semana tem tudo a ver com essa história da Corrie. Por quê? Porque é a parábola do bom samaritano. Tudo começou com uma conversa entre Jesus e um intérprete da lei que queria saber o que ele precisava fazer para garantir a vida eterna. Jesus, como sempre, respondeu com uma pergunta. O que está escrito na lei? Como você entende isso? O intérprete mandou bem, citando um trecho super importante do Antigo Testamento que os judeus chamam de Shema, sobre amar a Deus com todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Jesus curtiu a resposta e disse que isso era mesmo essencial, o caminho para vivermos a vida que Deus quer para a gente. Só que aí, gente, o intérprete, querendo se dar bem, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo, hein? Aí Jesus contou a parábola do bom samaritano. E sabe o que é mais legal? Jesus não identificou o cara ferido na história. Ele deixou claro que o nosso próximo é qualquer pessoa que precise de amor e ajuda, não importa quem seja. Legal isso, né? Aí vem a parte que choca todo mundo. Os religiosos, tipo os sacerdotes, os levitas, passaram direto sem ajudar o homem machucado. Mas quem estendeu a mão foi o samaritano, que era o menos esperado. O intérprete da lei que fez aquela pergunta para Jesus deve ter se sentido na pele do sacerdote ou do levita. E esse é o lance. Quando vamos a Jesus, nós somos desafiados a ter um coração que se importe de verdade com quem precisa. E então, você já tentou se livrar de alguma responsabilidade fazendo uma pergunta para se justificar? Como Jesus mudou a forma como você enxergou a responsabilidade de ajudar os outros? Isso já aconteceu com você? Se sim, tem alguma cena aí que você lembra? Coloca nos comentários para a gente trocar uma ideia sobre isso. Vamos avançando porque a parte de terça-feira é bem interessante e o título é Status versus Compaixão. Olha só, quando Jesus contou essa parábola, ele pegou todo mundo de surpresa ao fazer do cara mais odiado o herói
da história toda, né? Sabe por que isso é tão impactante? Porque o sacerdote e o levita, que eram certinhos da história, né? Eles ignoraram completamente o homem que estava precisando de ajuda. Aí vem um samaritano, aquele cara que ninguém gostava, e foi ele que fez o que era certo. Mas por que o sacerdote e o levita ignoraram o homem machucado? Você já parou para pensar nisso? Bom, a gente sabe que muitas vezes a busca por status atrapalha a gente de fazer o que é certo. Eles escolheram manter sua posição, mesmo que isso significasse ignorar alguém que precisava de ajuda. E olha só, o contexto histórico dos samaritanos é bem importante aqui. Eles eram vistos como inferiores pelos israelitas por conta de uma longa história de rivalidade. Mas Jesus veio para quebrar essa barreira, ele veio para derrubar qualquer muro que separa as pessoas. E aí a história vai avançando e a gente chega aqui no momento do hipertexto. Esse é o momento para você pegar a tua Bíblia aí, abrir em Lucas 10, 25 a 37 e conferir de perto essa história. Lembra também de ver os outros textos, Isaías 58, Mateus 22, João 13, 34, porque isso vai aumentar o seu panorama com o estudo e com o tema da lição dessa semana. Já na parte de quinta-feira, o tema é doação sincera. Veja, durante o tempo de Jesus, muitas vezes as autoridades religiosas zombavam dele, até chegaram a chamá-lo de samaritano, numa tentativa de desacreditá-lo. Isso mostra como a hostilidade dos líderes judeus era grande, não só com Jesus, mas também com o samaritano. Mas olha que incrível, Jesus, assim como o bom samaritano da história, veio para ajudar e salvar todos, sem exceção. Ele sempre buscava as pessoas marginalizadas e oprimidas da sociedade. A sua vida respondia totalmente à pergunta: quem é meu próximo? Né? Veja só, quando o samaritano viu o homem ferido, ele teve compaixão e agiu. Ele não só ajudou o cara, mas fez isso de uma forma que custou dinheiro e tirou ele da zona de conforto. Olha que detalhe interessante. Ele não esperava nada em troca, não houve nenhum acordo recíproco. Olha, eu vou te ajudar, mas quando eu voltar, você me devolve. Não, nada disso. Isso nos faz pensar, né? Doar e servir tem um significado mais profundo que nos leva a sair da nossa zona de conforto. Agora a pergunta é por quê? Porque, gente, sacrificar algo em prol de outra pessoa nos faz entender o verdadeiro valor da compaixão e do amor ao próximo. E aí a gente chega então na parte de sexta-feira, Jesus, o bom samaritano. Essa é aquela parte que eu vou deixar para você acompanhar na lição, mas em resumo mostra como Jesus foi mais além do que o samaritano. Na verdade, o samaritano é um tipo, de Cristo, porque ele cuidou do homem ferido, aquele que não tinha perspectiva nenhuma, assim como Jesus fez por mim e por você. Estávamos aqui destruídos por conta do pecado, ele veio, nos amou, cuidou de nós, cuidou das nossas feridas e nos ofereceu vida nova. E então, galera, vamos refletir sobre isso junto? Como é que a gente pode sair da nossa zona de conforto para ajudar alguém que precisa? Como é que a gente pode viver a compaixão de Jesus no nosso dia a dia, hein? Essas são perguntas que você pode levar na discussão da classe no próximo sábado, quando vocês forem estudar a lição dessa semana. E que bom que você ficou comigo até o final. Agora você já sabe, né? É só compartilhar esse link do vídeo aqui com a galera, coloca lá no grupo de Zap, mas manda no particular também. Não esquece de comentar aqui embaixo o ponto alto da lição dessa semana e esperar, porque semana que vem tem mais. Até lá!